Por onde a gente começa a ser feliz? Imagina a construção da nossa felicidade como se fosse um edifício. Antes da gente começar a construir, a gente precisa ter uma base. Não qualquer base, uma base forte, segura, uma base que não vai se dissolver no primeiro sinal de tristeza. A gente quer construir uma felicidade que seja duradoura, que não seja efêmera, que não simplesmente se dissolva como num passe de mágica. E essas bases, para construir a nossa tão sonhada felicidade, sobre essas bases a gente vai conversar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre os princípios da felicidade. Ou seja, o que nós precisamos incorporar no nosso dia a dia, na nossa vida, para ser mais feliz. Para construir essa felicidade duradoura, resistente, resiliente, nós temos 5 princípios, 5 bases para a felicidade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quais são essas 5 bases? Primeiro, propósito e significado. Segundo, a gente ter espiritualidade. Terceiro, amor. Quarto, viver no presente. E por fim, maestria da mente. A gente vai começar com propósito e significado. Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade gigantesca de viver uma vida significativa. Nós temos uma necessidade, uma vontade de transcender. Ter um propósito é saber que a gente está conectado com algo maior do que nós mesmos. É saber que nós estamos aqui para servir. Que nós viemos fazer a diferença no mundo. Que nós não estamos aqui a passeio. Ter um propósito é usar as nossas habilidades e, sim, todos nós temos habilidades em prol de algo maior. É saber que a gente faz a diferença, seja na vida de uma pessoa, de 10, de 1000. E quando a gente fala de propósito, como que a gente encontra, como que a gente constrói esse propósito? Primeiro, é pensar quais são as minhas habilidades, quais são minhas qualidades, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de útil que eu posso colocar para servir. Segundo ponto é pensar o que o mundo precisa. Precisa de ser mais justo, mais humano, a gente precisa ajudar a resolver a questão das desigualdades. O que o mundo precisa hoje? Quando a gente junta o que realmente nós fazemos com amor, com prazer e temos a habilidade de fazer, quando nós juntamos com o que o mundo precisa, isso é um propósito imbatível. E como dizem os grandes estudiosos, quem tem um porquê, ou seja, um propósito, enfrenta quase qualquer como. O que isso significa? Significa que quem tem um propósito se torna mais resiliente. Tem a capacidade de resistir, de sair melhor das dificuldades do nosso dia a dia. Às vezes, a gente acha que propósito é algo relacionado a pessoas que já construíram tudo, né? Propósito é um assunto nosso. A pessoa já tem todo o dinheiro do mundo, ela já tem sucesso, ela já tem estabilidade, agora ela vai poder pensar em propósito. Não, a gente acha que propósito é só na alegria. E se eu disser para você que o propósito é importante, principalmente em momentos de dor? Existe um autor, um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele é um psicólogo que sobreviveu a 3 campos de concentração. E ele relatou num livro que se chama Homem em Busca de Sentido, ele relatou que existia um elemento que fazia com que as pessoas sobrevivessem aos horrores do campo de concentração. E esse elemento era ter um propósito, ter um significado. Saber que essas pessoas que estavam lá tinham um porquê de existir, um porquê de lutar. Porque dificuldades todos nós temos.
Mas encontrar essa capacidade de ressignificar, de encontrar propósito no que nos acontece, isso sim faz toda a diferença. Mas muitas vezes a gente associa propósito a coisas muito grandiosas. A gente acha que propósito é, eu vou encontrar a cura do câncer, eu vou salvar todas as crianças da África, eu preciso encontrar a cura de todas as doenças do mundo. Não, às vezes os propósitos estão em pequenas coisas simples do nosso dia a dia. Tem um estudo muito maravilhoso, que esse estudo mostrou a força do propósito. Eles pesquisaram um hospital. Nesse hospital, eles entrevistaram enfermeiros, médicos, a equipe de limpeza. E ao pesquisar a equipe de limpeza, chegaram numa pessoa e perguntaram: o que você faz aqui? E ele respondeu: eu salvo vidas. E aí o entrevistador perguntou: mas como assim você salva vidas? O que você faz especificamente? E aí ele disse: eu mantenho o centro cirúrgico limpo. E um centro cirúrgico limpo é fundamental para as pessoas sobreviverem. Ou seja, às vezes a gente espera encontrar propósito em algo muito espetaculoso, quando na realidade encontrar sentido em pequenas atitudes, no que a gente faz no nosso dia a dia, também é um dos caminhos da felicidade. Então, para a gente voltar, para a gente saber construir esse propósito, quais são as perguntas que a gente precisa se fazer? Por que eu estou aqui? Mark Twain, ele dizia que existem os dois momentos mais importantes das nossas vidas: o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. Por que você está aqui? Qual é a sua razão de existir? Que diferença você veio fazer ao mundo? Você veio aqui só a passeio? De que forma que você vai honrar cada instante nesse planeta? Cada instante que é... E hoje a gente está vivendo um momento que a gente sabe quanto que esse instante pode ser assim. Como que a gente vai honrar esse precioso e rápido momento aqui? Como você quer ser lembrado? No final do dia, nós seremos lembrados pelo que nós devemos seguir ou que nós devemos evitar. Como que você quer ser lembrado? Isso é propósito. A nossa segunda base é a espiritualidade. Há mais de 20 anos que a ciência da felicidade, a psicologia positiva, que é mais conhecida como a ciência da felicidade, pesquisa o que faz alguém mais feliz. Um dos indicadores de felicidade é a espiritualidade. A espiritualidade é aquela necessidade que nós temos de transcender. É a nossa necessidade de conexão com o divino, de conexão com algo maior do que nós mesmos. E por que a espiritualidade é importante para a felicidade? Primeiro, pelo grupo. Pessoas espiritualizadas, ou seja, pessoas se reúnem em grupos que têm as mesmas crenças, que pensam da mesma forma, e esse grupo se apoia. Ou seja, as relações são importantes para a felicidade. Segundo motivo, pessoas mais espiritualizadas, elas são pessoas mais resilientes. Elas têm a capacidade de encontrar força, de sair de situações mais difíceis, de traumas, ao encontrar a espiritualidade. E o terceiro motivo é acreditar, é saber, em perceber que aquela situação, aquela circunstância faz parte como se fosse de um plano maior, como se fizesse parte de um plano divino. E essa sensação de fé, essa sensação de apoio, ou seja, isso aconteceu porque tinha que acontecer, isso reduz a angústia e a ansiedade e também ajuda nessa percepção de felicidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião especificamente. Existem pessoas extremamente espiritualizadas que não pertencem a religião nenhuma. Assim como tem pessoas muito religiosas que não têm nada de espiritualidade. Espiritualidade, então, de forma prática, é incorporar no nosso dia a dia valores espirituais, como, por exemplo, a compaixão. A compaixão é a qualidade das pessoas de querer contribuir, de querer ajudar,
de identificar, é a base da empatia, inclusive, de identificar o sofrimento e querer ajudar. A bondade é um outro valor espiritual. A bondade é aquela vontade, aquele valor nato que existe dentro de nós de realmente querer ajudar. A fé, que é um outro valor espiritual. A fé não importa em quê, não importa no que você acredita. Se você acredita em Deus, se você acredita em espírito, se você acredita em Buda, se você acredita em energia, o que for. A fé em algo maior do que nós mesmos também é importante para a felicidade. O perdão. O perdão. Perdão, dizem, né, que o perdão é divino, porque realmente é difícil perdoar. Mas o perdão como valor espiritual também é base para a felicidade. E por fim, a consciência. A consciência do que eu faço, do que eu falo, faz a diferença. A consciência de que nós somos todos um só. Somos únicos. A consciência de que o que eu faço aqui afeta todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, esses valores espirituais são valores que, incorporados ao nosso dia a dia, ajudam a contribuir com uma vida mais significativa e mais feliz. O nosso terceiro princípio da felicidade é o amor. Não existe felicidade sem amor. Quando a gente começa a analisar e a pesquisar sobre o que faz alguém mais feliz, o que as pesquisas mostram? Que o fator determinante número 1 é a qualidade dos relacionamentos. O amor como força maior de dar e receber. Foi feito um estudo pela Universidade de Harvard, é um estudo mais antigo e um estudo mais completo, mais longo sobre felicidade. Durante 75 anos, a Universidade de Harvard acompanhou 700 homens. Esses homens foram acompanhados durante toda a sua vida e quando chegaram no final da vida, os pesquisadores perguntaram: o que fez a diferença na sua vida? O que mais trouxe felicidade, saúde e longevidade? E a resposta foi a qualidade das relações. Quando a gente fala de qualidade das relações, óbvio que a gente não está falando de você ficar grudado o tempo inteiro, a gente não está falando de ficar em casamentos longos, que simplesmente não existem mais, que são casamentos que já não são mais satisfatórios, a gente está falando de qualidade das relações. E como preservar essa qualidade? É investir. Da mesma forma que a gente investe na nossa felicidade, é investir na qualidade das nossas relações. É fazer com que o outro que está ao nosso lado também tenha emoções positivas, assim como nós queremos ter emoções positivas. Uma forma, por exemplo, de ajudar o outro a ter emoções positivas, por exemplo, é compartilhar com a pessoa que você ama momentos em que vocês tiveram juntos emoções positivas. Por exemplo, uma viagem, uma foto, um prêmio, algo que foi importante para os dois, vocês revivem essas emoções. Quando a gente fala de amor, de amar, a gente fala de amor próprio. Além de amar o próximo, a gente precisa amar a si mesmo. É ter a coragem de ser quem nós somos. É ter a coragem de ser quem nós viemos ser. É entender que todos temos limitações, todos somos imperfeitos e mesmo assim ter a capacidade de nos cuidar e de nos amar. Quando a gente fala de amor, a gente fala daquele ideal romântico, mas o amor é muito mais do que um conceito abstrato. Existe um estudo de um instituto que se chama HeartMath, que é a matemática do coração, que eles começaram a medir, começaram a identificar que o coração, ele é como se fosse um pequeno cérebro, o que dá ao coração a capacidade de armazenar informações e tomar decisões. Isso dá ao coração uma capacidade não só de se conectar ao redor, mas de influenciar positivamente ou negativamente, dependendo do que está no nosso coração, o campo eletromagnético das pessoas que estão perto da gente. O que esses estudos mostram é que o coração emite um campo eletromagnético de até 3 metros. O que isso significa? Significa que o que eu sinto chega perto das pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, se a gente quer pessoas mais felizes pertinho da gente, a gente tem que começar se preocupando com a nossa própria felicidade.
Então, ame. Ame hoje. Ame sem se preocupar com amanhã. Ame agora. Diga agora por que você quer amar essa pessoa e por que essa pessoa é importante para você. E isso vai nos levar ao nosso quarto princípio, que é viver no presente. Viver no presente tem sido um dos nossos maiores desafios. Nós estamos sempre remoendo alguma coisa no passado ou super ansiosos com o futuro. O que os estudos mostram é que em 50% do tempo, o nosso cérebro não está conectado aqui. 50% do tempo, o nosso cérebro está divagando em outro lugar que não no aqui e agora. Só tem um probleminha nisso. O problema é, só é possível ser feliz aqui e agora. Não dá para ser feliz lá no passado remoendo o que aconteceu, nem ser feliz lá no futuro com o que ainda não houve, com o que ainda não aconteceu. A gente tem essa imagem de que eu vou ser feliz amanhã quando? E se não houver amanhã? E se esse amanhã nunca chegar? Será que eu fui feliz hoje? E isso é importante não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos completamente desconectados das pessoas e do aqui e agora e ficamos totalmente conectados nos nossos celulares. Vocês já repararam? Você vai no restaurante, hoje nem tanto, né? A gente não pode sair. Mas você ia no restaurante, você tinha uma família reunida, cada um no seu celular. As pessoas não conversam mais. As pessoas não olham mais no olho. Tem um estudo que mostra que 84% das crianças dizem que seus pais preferem ficar no celular ao invés de ficar com elas. Ou seja, isso é gravíssimo. A gente quer se conectar, mas a gente está completamente desconectado. Então, se a gente quer construir a nossa felicidade, se a gente quer ser mais feliz, a gente precisa amar, a gente precisa investir nas relações. E o nosso último princípio, que é o princípio da maestria da mente. O que significa maestria da mente? Quando dizem que a felicidade nasce dentro da gente, vocês podem acreditar, mas especificamente aqui, dentro do nosso cérebro. Quando algo de bom ou ruim acontece com a gente, não é o fato em si, mas a forma como o cérebro interpreta os acontecimentos. Então, por que é difícil ser feliz? Nosso cérebro, ele não foi programado para felicidade. Ele foi programado para sobrevivência. Isso significa que nós somos altamente atraídos para o que é ameaçador, negativo, desafiador. Isso acontece porque biologicamente nós fomos programados para sobreviver e perpetuar a espécie. E aí a gente pensa, meu Deus, Flávia, e agora? O que eu faço? Meu cérebro assim? Eu sento, choro e vou ser infeliz o resto da vida? E aí vem a boa notícia. Há 20 anos que os estudos das neurociências começaram a mapear o nosso cérebro e a perceber algo muito importante. Você não é o seu cérebro. O cérebro é um órgão que aprende e ele é comandado por você, mais especificamente pela sua mente. O cérebro é como se fosse o hardware. A mente é como se fosse o software. A mente, ou seja, o que você pensa e sente, aos poucos vai criando novas conexões entre os neurônios e tendo a capacidade, fazendo com que o cérebro consiga construir novas conexões. Ou seja, é possível que o cérebro mude naturalmente através de atividades intencionais como que ele se comporta. Então, ao invés da gente conectar o mundo pelas lentes do que é ameaçador, negativo, a gente tem a capacidade de se conectar com o mundo pelas lentes do que é positivo. E como a gente faz isso? Uma das formas maravilhosas de fazer essa reconexão é a meditação da bondade. Meditação da bondade é aquela meditação quando a gente deseja o bem para uma outra pessoa. Quando a gente silencia a nossa mente e deseja que todos os seres estejam bem e sejam felizes. Essa é uma forma de criar novas conexões. Uma outra forma da gente armazenar emoções positivas, porque o que acontece com o nosso cérebro? O cérebro é como se fosse teflon para o que é bom e velcro para o que é ruim.
Além da nossa capacidade de perceber o que é ameaçador, o que é perigoso, o nosso cérebro tem uma altíssima capacidade de guardar, de arquivar no HD as coisas, as experiências negativas. Da mesma forma que o cérebro tem muita dificuldade de identificar no ambiente e de arquivar dentro do nosso HD o que é positivo, as experiências positivas. Podemos fazer diferente? Podemos. Existe um caminho para isso. Qual é o caminho? 3 dicas. Primeiro, se você teve uma experiência positiva ou você tem uma lembrança de uma experiência positiva, lembre ou registre por 5 a 20 segundos. Então, se você está aqui agora, parado, tomando um café delicioso e aquilo é algo que te traz felicidade, te traz alegria, te traz prazer, curta esse momento. A gente fica tão corrido, a gente fica naquela loucura do nosso dia a dia que a gente perdeu a capacidade de apreciar os pequenos instantes. Só que essa capacidade de apreciar os pequenos instantes, ela é fundamental para o nosso cérebro arquivar o que é positivo. Segunda questão, quando você parar, lembrar daquele momento, tente relembrar da forma mais precisa possível. Tente reviver a emoção, a alegria, a sensação que você viveu no dia. E por fim, e por último, tente trazer isso para todo o seu corpo. Tente sentir essa sensação em todo o seu corpo. Esse é um exercício muito simples, mas esse exercício simples dessa forma, ele tem a capacidade de fazer com que as experiências, as emoções positivas entrem no nosso cérebro. É como se a gente conseguisse começar a mudar o nosso HD, que ao invés de ter um monte de filminhos, um monte de experiências negativas armazenadas, pode começar a armazenar experiências, lembranças positivas. E isso também nos ajuda na nossa felicidade. Mais uma vez, existe sim um caminho para a felicidade. A felicidade não é um lugar onde nós vamos chegar. A felicidade é uma escolha diária. A felicidade é o caminhar, é o trajeto. E esse trajeto só pode ser trilhado por você, pelas suas experiências, pelas suas decisões, por mais ninguém. Não terceirize sua felicidade. Não seja escravo das circunstâncias. Escolha e construa você esse caminho. Combinado? Esse é mais um Felicidade Todo Dia, em parceria com a Riva Incorporadora. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.